Spoiler. Spoiler. Ainda conta quando o filme já tem mais de 20 anos. Contato é um filme de 1997 sobre a pesquisa científica por sinais empíricos de vida inteligente fora da Terra e as dificuldades que a ciência enfrenta em uma sociedade sem letramento científico. O filme começa com sinais terrestres de áudio e televisão sendo captados do espaço, e nos aproximamos lentamente até a jovem Ellie Arroway, que brinca com um rádio buscando se comunicar com pessoas distantes e tentando descobrir até que distância ela consegue encontrar alguém usando apenas ondas de rádio. O pai dela dá orientações que ressoam ao longo de todo o filme ao explicar que buscas desse tipo exigem paciência e pequenos passos, e que resultados nem sempre serão garantidos. Ele esqueceu apenas de ensinar que, mesmo estando à distância, ela tem que ter cuidado com quem está respondendo do outro lado, mas talvez isso não fosse uma preocupação tão grande antes do Facebook. Algum tempo depois, Ellie observa uma chuva de meteoros e chama seu pai para esse momento de pai e filha, e, quando não houve resposta, corre e descobre ele desmaiado, e sobe a escada correndo para pegar um remédio dele, em uma cena belíssima onde nossa percepção é subvertida, ao finalizar revelando que o que achávamos ser a imagem real era na verdade a imagem virtual, e embora o reflexo espelhado esteja totalmente errado de um ponto de vista da física, é um belo símbolo da transição de personalidade da Ellie e do constante problema enfrentado por ela na vida adulta, onde ela percebe o mundo através de uma lente cética que não é compartilhada pela maioria das pessoas. Agora, na vida adulta, Ellie é uma cientista renomada que decidiu redirecionar sua carreira bem-sucedida para a escuta de sinais celestes, mais especificamente, no caso dela, a busca de sinais empíricos de vida inteligente fora da Terra. A Ellie trabalha para o SETI, um instituto real que começou como um projeto pequeno dentro da NASA e depois ganhou vida própria como organização não governamental, cujo principal objetivo, como o próprio nome, que é uma sigla, já diz, é investigar e buscar sinais de inteligência extraterrestre. E agora, Ellie chega no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, para coletar dados usando a antena de ponta deste observatório. O seu Madruga do Mal, que é o chefe da Fundação Nacional Governamental de Pesquisa dos Estados Unidos, zomba constantemente da Ellie por ela ser membro do SETI, embora o currículo histórico acadêmico impressionantes dela sugiram que grande parte desse desrespeito se deve não ao trabalho dela como cientista, mas ao seu gênero de nascença. Enfim, o seu Madruga do Mal defende que o orçamento para a ciência já é baixo e que pesquisas abstratas e que não são lucrativas ou não visam resultados práticos não deveriam ser prioridade. Pera, eu acho que eu tô assistindo um portal de notícias. Deixa eu conferir o título. Contato 1900. Não, é o filme mesmo. Toma esses pontos extras de realismo. Durante seu tempo nessa vila, próximo do observatório, a Ellie se envolve com o Matthew McConaughey. Olha ele de novo aí num filme de ficção científica. Ele, nesse filme, que interpreta um ex-padre galã e escritor. Eles passam uma noite juntos e o padre Fábio de Mello fica apaixonado, mas ela não quer nada além disso no momento. Depois de algum tempo, a Ellie é informada pelo seu amigo Kent que o seu Madruga do Mal resolveu cortar a verba da pesquisa dela e que eles teriam que tentar outra fonte de financiamento. É uma pequena pausa para chamar a atenção para o fato de que todo filme onde a ciência é um personagem central, uma hora ou outra vai mostrar que os cientistas não conseguem financiamento para o seu trabalho, ao mesmo tempo em que todo mundo em volta fica reclamando que os cientistas não resolvem todos os problemas da sociedade. Triste realidade. Apoia o canal, gente. Prosseguindo, a Ellie, que aparentemente é um dos poucos seres com cérebro nesse filme, segue em busca de investidores, explicando incansavelmente que ela apenas precisa de um orçamento modesto para poder alugar tempo de uso em algumas antenas, e que embora as chances de resultado de curto prazo dessa pesquisa não sejam enormes, a recompensa, em caso de sucesso, ainda que em longo prazo, seria gigantesca. Ainda assim, como também acontece na vida real, todas as portas se fecham na cara dela por sua pesquisa ser abstrata e considerada excêntrica. Até que, diferente do que acontece na vida real, um magnata anônimo resolve financiar a pesquisa dela. Agora, devidamente financiada, Ellie prossegue sua pesquisa em um oceano de antenas, varrendo minúsculas frações de frequências em minúsculas variações de direções, tentando encontrar evidências de padrões fabricados e não resultantes de fenômenos físicos naturais espontâneos ou de transmissões terrestres. E eis que a paciência infinita da Ellie dá resultado, quando ela encontra uma sequência de pulsos eletromagnéticos irregulares vindo da direção da estrela Vega, que é uma das estrelas mais próximas do nosso sistema solar, a uma distância de aproximadamente 25 anos-luz. Usando contagem natural, Ellie e outros cientistas verificam que o sinal está contando números primos, o que evidencia que esses pulsos não são advindos de fenômenos espontâneos naturais, mas sim de uma transmissão intencionalmente emitida a partir do sistema planetário de Vega. Decodificando esse sinal como transmissão televisiva, eles descobrem que a transmissão mostra nada menos que... como que eu falo isso sem perder monetização? São filmagens das Olimpíadas de 1936, na Alemanha. Mais especificamente o discurso de abertura feito pelo chanceler alemão daquele ano. Imagina o choque de todo mundo que está assistindo essa cena. Os cientistas envolvidos compreendem que essa foi a primeira transmissão terrestre que viajou pelo espaço e devolver esse sinal foi apenas uma forma de alguma inteligência extraterrestre se comunicar
e dizer que eles nos escutaram, afinal de contas eles não conhecem a nossa história inteira. Já todas as outras pessoas começam com suas teorias de que os aliens são espaçonazis em busca de implantar o fascismo à força no mundo inteiro. Como se a gente precisasse de aliens para isso. De todo jeito, a população agora pipoca de teorias, manifestações e grupos oferecendo as mais diversas respostas sobre o evento e criando vários movimentos diferentes a partir desse evento, incluindo alguns extremistas políticos e religiosos bastante suspeitos, em especial um cristão ariano anti-ciência que provavelmente defende a volta da Santa Inquisição. Bom, agora todo mundo que chamava ele de imbecil por estudar sinais em busca de comunicação extraterrestre quer um pedacinho da glória da descoberta dela, em especial o vilão declarado do filme, o Seu Madruga do Mal. Ele passa a agir como se fosse o líder e apoiador inquestionável da pesquisa da Ellie, dá entrevistas em nome da equipe e pisa na Ellie usando sua autoridade para se tornar a cabeça dessa descoberta diante do governo e da população. E Ellie tem agora sua pesquisa retirada de suas mãos por ser considerada uma pesquisa de interesse nacional. Isso mesmo, agora é de interesse nacional. Mas meses atrás o interesse era tão baixo que não podiam nem dar umas moedinhas pra ela, né? Quisera eu que isso fosse só ficção. Enfim, ela continua fazendo o mesmo trabalho, mas agora ela responde diretamente ao governo dos Estados Unidos, que, na cabeça dos governantes dos Estados Unidos, significa o mundo. A Ellie e sua equipe, com a ajuda do magnata anônimo que financia a pesquisa dela, descobrem que a transmissão é entrelaçada com quadros codificados que usam matemática e física para traduzir símbolos e permitir a comunicação com outras inteligências. Afinal de contas, diferente do que os governantes do filme pensam, o idioma do universo não é o inglês, mas sim a ciência. Numa reunião com a equipe de governo, a Ellie explica que essas informações são instruções para a construção de um equipamento e que o design sugere que esse aparato seja um tipo de meio de transporte para uma única pessoa, mas que eles não fazem ideia de como ele funciona. Nessa reunião, levantam a possibilidade de que a máquina seja um instrumento maligno que vai transportar um exército de Vega para destruir a Terra e outras coisas do tipo. A Ellie aponta que humanos não são uma ameaça para eles e que essa possibilidade seria o equivalente à humanidade gastar recursos para matar alguns micróbios num formigueiro na África. O que, convenhamos, é um bom argumento, mas de fato não isenta essa possibilidade. Um pastor aleatório, que também é parte do governo, explica que nós nem sabemos se esses aliens... Nem sabemos se esses aliens acreditam em Deus, e então eles podem ser perigosos. É tanta coisa familiar que eu sou obrigado a dar mais um monte de pontos de realidade pro filme de graça, toma. O padre Fábio de Mello, que agora é um conselheiro religioso do presidente, aparece na reunião mediando a favor da Ellie. A Ellie tem um encontro com o padre Fábio, ele conta pra ela que o governo decidiu que vai construir o aparato em conjunto com vários países e que o ocupante dessa nave vai ser escolhido por um comitê internacional multicultural e que ele está nesse comitê de seleção. E, como ela é uma candidata a ser viajante, ela e o padre Fábio novamente não podem se envolver porque seria um problema ético que comprometeria as chances dela. E mais boas notícias, o Seu Madruga do Mal não estará no comitê de seleção, mas ele se colocou como candidato a ser o viajante. Ao longo da seleção com os vários candidatos, a Ellie é questionada sobre o que ela perguntaria a esses seres se pudesse só fazer uma única pergunta. E a Ellie apresenta uma excelente questão que vai ser extremamente relevante no próprio filme. Como vocês conseguiram superar a adolescência tecnológica sem se autodestruir? Ellie se sai muito bem em todas as questões, até que o padre Fábio de Mello, que não queria correr o risco de perder a Ellie caso esse transporte levasse ela embora, resolve perguntar se ela acredita em Deus, já sabendo ele que a resposta é não. A Ellie, como uma excelente cientista e uma cética honesta, declara que, como cientista, ela se apoia em evidências empíricas e que não há dados suficientes para uma conclusão a respeito desse tema. E assim, todos os méritos dela como uma pessoa moral, trabalhadora, honesta, inteligente, determinada, resistente, solidária e tudo mais são descartados porque o comitê que toma as decisões é formado não por cientistas, mas por políticos religiosos e líderes espirituais. Não, pera, isso tem que ser um documentário sobre alguma outra pesquisa que eu tô vendo errado. Só um minutinho. Não, é o Contato, não tem nenhum documentário por esse título, é o filme mesmo. Tá doendo meus sentimentos aqui. Enfim, o Seu Madruga do Mal finge nas entrevistas que é super religioso, que o universo é uma obra de Deus e que ele espera poder cortar línguas de alienígenas e catequizar todas as galáxias em nome de Jesus. E com isso ele é escolhido pelo comitê para ser o ocupante da nave de Vega. Com um aparelho construído com verba multinacional de centenas de bilhões de dólares, chegamos ao dia do lançamento e o Seu Madruga do Mal está na estrutura do equipamento enquanto a Ellie está na base de controle, que fica inapropriadamente próxima a um veículo que em teoria vai fazer um trajeto que ninguém sabe qual é. Qual é, gente? Esse veículo tinha que ter um continente inteiro só para ele e não ficar numa ilha com a base de controle do lado enquanto o Alien Palusa está acontecendo ali no outro. Um twist então acontece quando a Ellie percebe pelas câmeras que o cristão ariano anti-ciência do início do filme está a bordo, mas antes que conseguissem prendê-lo, ele explode a nave. Por um lado, pelo menos o Seu Madruga do Mal morreu ao invés da Ellie. Por outro lado, mais uma vez o extremismo religioso vai estragar tudo.
Lembra quando a Ellie, antes de ser dispensada por não ser religiosa, disse que perguntaria aos seres de Vega como eles passaram da adolescência tecnológica sem se autodestruir? Pois é, isso aqui se encaixa na pergunta dela. E não tá muito longe da nossa realidade, não. No meio do luto, o magnata anônimo, que se chama Raden, mas a essa altura do filme deveria se chamar Magnata Ex Machina, revela a Ellie que havia um segundo local de construção do aparato que foi mantido em segredo e que ela foi a escolhida para ser a ocupante deste aparelho backup. Nesse local a segurança é a correta, não tem Alien Palusa acontecendo ali do lado e não é permitida a entrada de qualquer pessoa que tenha uma cruz no peito, né? Bom, tirando o padre Fábio de Mello, que, ao saber do projeto backup, pede ao presidente dos Estados Unidos que coloque ele na base de controle. Chegamos ao dia do lançamento e a Ellie é colocada no aparato que foi modificado com medida de segurança por ordem dos políticos que novamente meteram o bedelho em assuntos que não entendem. Medidas essas que posteriormente só não matam a Ellie porque ela se soltou temporariamente para pegar o compasso que o padre Fábio deu de presente para ela. Ela também carrega consigo uma câmera e um gravador para registrar tudo que ela presenciar. Então ela é presa à cadeira, o aparato é ligado e, da perspectiva dela, o aparato posiciona a esfera onde ela se encontra naquilo que na ficção científica é mais conhecido como um buraco de minhoca. Na ciência, esse fenômeno é chamado de uma ponte de Einstein-Rosen e é um evento físico teórico que ligaria diferentes regiões do universo sem a necessidade de percorrer as distâncias entre eles do espaço-tempo, o que permitiria um transporte de distâncias astronômicas de forma praticamente instantânea. Na realidade, esse é um evento que, ainda que aconteça, não permitiria a passagem de objetos muito maiores que partículas, e ainda some-se a isso o fato de que essa viagem violaria um princípio da mecânica quântica, mas como o filme cobre isso usando "não sabemos" como uma resposta, eu não vou tomar pontos dele, mas eu também não vou acrescentar, né? A Ellie viaja e passa por cenários incríveis e indescritíveis e se expressa com uma das frases mais clássicas e belas do cinema. Poetry. I should have said the poet. Para sua surpresa, quem a recebe é o pai dela e, após um momento inicial de comoção, ela entende que, na verdade, as informações e memórias contidas no cérebro dela foram interpretadas e utilizadas por esses seres de Vega para tomar a forma do pai dela. E aí ele explica que eles fizeram isso para que ela conseguisse passar por esse momento de forma que o cérebro humano dela compreendesse e assimilasse a situação. Ele explica também que esse transporte cósmico não foi construído por eles de Vega, mas sim por outras civilizações antigas e que eles também não sabem quem eram, e que a humanidade agora vai muito lentamente passar a se relacionar com as outras civilizações do universo, porque ela ainda precisa amadurecer como espécie. Como já dizia o pai da Ellie, pequenos passos. A Ellie então é devolvida através desse aparato de transporte e chegamos novamente à Terra, na base de lançamento. A base de controle, com contato agora com a Ellie, informa que não sabe o que pode ter falhado. E a Ellie, em choque, diz que o aparato não falhou e que ela viajou por quase 18 horas, mas, segundo a base de controle, a esfera em que ela estava, que ficava no topo do aparato, apenas atravessou os anéis do aparelho e caiu no oceano, e nada mais. Agora, ela é questionada por líderes políticos na Santa Inquisição Internacional, onde aparentemente ela é responsabilizada pela falha de uma máquina que foi construída por nações e empresas privadas por ordem desses mesmos políticos que estão questionando ela. Em outras palavras, ela é o bode expiatório que eles escolheram para limpar a imagem deles e garantir a continuidade de suas carreiras políticas diante da falta de resultados práticos imediatos e eleitoreiros desse experimento científico. Nesse interrogatório, ela explica que a relatividade nos mostra que o tempo é relativo e que o fato de os observadores externos ao experimento terem visto segundos não significa que todos os referenciais do universo experimentaram o mesmo período de tempo e que, se é possível alguém viajar através de pontes de Einstein-Rosen, é também possível que as 18 horas de um referencial correspondam a milésimos segundos de outro referencial. Um militar que enche o saco dela durante o filme inteiro por ela não ter fé, agora exige provas de que ela viajou, ilustrando com perfeição a diferença entre um cético e um negacionista. Ele postula que faz mais sentido acreditar que o magnata anônimo que financiou ela foi quem falsificou o sinal de Vega numa tentativa de entrar para a história de alguma forma. Ele usa como prova o fato de que a câmera dela só gravou estática e nada do que ela declara ter visto foi filmado. A Ellie, novamente como uma boa cientista, declara que realmente não tem como provar e que de fato sua viagem pode ter sido um delírio, mas que ela acredita que seu cérebro não conseguiria produzir o que ela vivenciou. Essa é uma das virtudes e maldições de ser cético, se apoiar em evidências dentro de uma sociedade que não entende a diferença entre evidências e provas. Ela sai dessa corte junto com o padre Fábio de Mello e se depara com uma multidão de pessoas que agora acredita nela e a admira. Ainda assim, quando eles descem as escadas, os jornalistas querem saber a opinião não da mulher cientista que vivenciou em primeira pessoa toda a experiência, mas sim do homem teólogo que está do lado dela. Bom, pelo menos nesse momento o padre Fábio defende que acredita nela. E, depois de toda essa bagunça, ficamos sabendo que, embora a câmera da Ellie só tenha gravado estática, ela gravou 18 horas de estática.
Isso é evidência. Como assim a Ellie não perguntou sobre isso? Aparentemente, o militar da conspiração escondeu esse fato intencionalmente em nome da segurança nacional dos Estados Unidos. No fim das contas, Contato é um filme que mistura bastante ciência e ficção, mas apresenta premissas plausíveis a respeito da possibilidade de vida inteligente em outros planetas, mostrando que é uma possibilidade real, porém que, para descobrirmos, precisaríamos financiar ciência, nos apoiarmos no ceticismo ao invés da crença cega e promover uma sociedade tolerante para lidar com uma possível descoberta dessa magnitude. E na vida real, assim como no filme, nós ainda estamos bem longe de atender a esses critérios. Com isso, concedo ao filme Contato uma medalha de latão, por apresentar num misto de realismo com ficção as dificuldades enfrentadas pela ciência em nossa sociedade devido à ignorância científica e os obstáculos filosóficos que fazem com que a humanidade atue muitas vezes como sua própria adversária. E esse filme foi escolhido por Ciência ou Nonsense de hoje pelas pessoas que votaram enviando um pix pro canal usando a chave contato@primatofalante.com. Para o próximo Ciência ou Nonsense, você pode votar também para escolher o próximo filme, série, desenho, etc. a ser analisado aqui. É só enviar um pix usando essa chave e, na descrição do pix, colocar o seu voto. As 3 opções que eu sugiro hoje são Ex Machina, Perdido em Marte ou Gravidade. Vote em um dos 3 ou, se você também quiser, pode votar em qualquer outro da sua escolha. É só enviar no seu pix. O peso dos votos será proporcional ao valor do pix e essa votação segue aberta até a postagem do próximo Ciência ou Nonsense. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.